Olá a todos, eu estou fazendo esse vídeo porque, bem, já tem um tempo que eu não posto tutorial, mas esse vídeo é importante porque ele vai lhe ensinar duas coisas que são muito, assim, que foram o grande gatilho de mudança na minha arte ultimamente. E foram duas coisas extremamente simples. É engraçado que as grandes mudanças, elas são feitas por coisas pequenas. E esse é um caso desses. Bom, o que nós temos que analisar primeiro, antes de tudo, é o que faz uma grande obra de arte. São os detalhes, o traço, a iluminação. A verdade, o que faz uma grande obra de arte é o tempo. Não o tempo que você leva para fazer, ou seja, o tempo desde o começo até o final, mas o tempo que você realmente fez. Porque existem artistas que começam uma arte de um dia, ficam 5 dias sem fazer e no 6º dia voltam a fazer essa arte e terminam ela. Esse artista levou 6 dias para fazer essa arte? Não. Ele deve ter levado 1 ou 2 horas, às vezes 4, 5, 6. Ele pode ter feito 3 horas no primeiro dia e 3 horas no 6º dia. Então, qual é o truque? O que realmente o tempo influencia? Quanto tempo a gente tem que se dedicar para ter uma grande obra de arte? Olhemos grandes artistas. O primeiro deles, Alex Ross. Alex Ross é um artista que eu adoro, certo? E eu estive estudando ele durante muito tempo quando eu comecei a pintar com Shitaguashi. Eu estudava muito o estilo do Alex Ross, porque é o estilo que eu sempre quis trazer para os quadrinhos, quando se trata de fazer quadrinhos. É um estilo extremamente realista. Eu sempre achei que os super-heróis em 2023 já deveriam ter quadrinhos extremamente realistas, como se você abrisse as páginas e visse um filme. Mas não é o que aconteceu. Na verdade, o traço dos quadrinhos ele regrediu para algo cada vez mais simples. Mas quem sou eu para combater a demanda do mercado? Então, qual o grande truque do Alex Ross? Bom, eu li que o Alex Ross ele leva em torno de 2 dias para pintar uma capa. E que na verdade ele recebe as informações sobre a capa que ele vai pintar dias antes. Eu estou explicando tudo isso para lhe dar um pouco de contexto sobre o que eu quero ensinar a vocês. Então vamos para outro artista, Takehiko Inoue. Para quem não sabe, ele é o grande mangaka do mangá Vagabond, que é um dos meus mangás favoritos. Ainda não está finalizado. E esse mangá conta a história do samurai Miyamoto Musashi, que foi o maior samurai que existiu. E o Takehiko, ele tem uma característica única dos mangás, que ele usa caneta Tanaki. Ele usa uma espécie de pena, uma espécie de caneta com pena para fazer sua arte. Tem um documentário no YouTube muito bom, inclusive, sobre ele, que tem mais ou menos 40 minutos, que mostra o processo dele e o quanto é complexo. Mas o mais interessante é que ele leva por volta de 3 dias para pintar, de acordo com as minhas pesquisas. Eu não sei se está correto, mas devido ao nível de qualidade, ao nível de traço, eu acho até justo que demore todo esse tempo. Fora isso, nós temos o Jim Lee, que é outro artista de quadrinhos, que leva em torno de 6 horas em uma página. Então esse foi o que eu ouvi dizer. Agora nós temos que levar em conta que o Jim Lee, ele não faz só, como se diz, perdão, ele só faz o traço. Às vezes ele faz acabamento, mas o artista que, se eu não me engano, faz acabamento dele é o Scott Williams, que faz o traço Ananke. O Jim Lee, ele faz o traço a lápis e outras pessoas fazem o traço Ananke e as cores. Então ele leva 6 horas para fazer uma página, certo? E fora de Lee, eu gostaria de falar de outros 2 artistas. Nós temos o Norman Rockwell, que é um artista que eu já falei aqui, e foi um dos primeiros tutoriais que eu postei, que o Norman Rockwell é um dos meus ídolos. E o Norman Rockwell, eu já li que ele conseguia fazer uma pintura em uma noite, dependendo da demanda. Mas que uma das suas pinturas mais famosas, The Four Freedoms, levou 8 semanas. E como eram 4 pinturas, a gente pode calcular aí que foram 2 semanas para cada pintura dessa. Eu não sei exatamente quanto tempo o Norman ficou pintando, mas eu calculo que seja no mínimo 6 horas por dia. Geralmente é a média que nós artistas levamos 6 a 8 horas, alguns chegam a 10, eu por exemplo chego a 12 horas sem brincar. E por último nós temos Hiroaki Lindar. Hiroaki é um caso único de influência que eu comecei a seguir e isso desapareceu da face da terra. Mas o traço era tão bom que cada postagem de Hiroaki, sempre que ela postava, ou ele, dava milhares e milhares de curtidas e milhares de visualizações e todo mundo ficava louco porque era algo incrível. É um traço assim único que eu nunca vi na história. E ela levava por volta de 8 dias para fazer suas artes. Isso me deixou muito reflexível quando eu li, porque quando eu li que Hiroaki Lindar levava 8 dias para fazer um retrato, eu comecei a compreender o que estava acontecendo aqui.
Por exemplo, eu tive desenhos que levaram 1 hora, eu tive desenhos que levaram 6 horas, eu tive desenhos que levaram 8 horas, eu tive desenhos que levaram 10 horas. Mas algo que eu achei interessante em todos eles é a variação de qualidade, tanto de cenário quanto de traço. Então eu fiquei perguntando como eu poderia avançar e evoluir, como eu poderia fazer obras-primas sempre, tendo uma certa garantia de qualidade. Então comecei a ler um livro chamado Efeito Composto. Nesse livro, ele fala de algo interessante, ele fala que são nossos pequenos atos, nossas pequenas atitudes que trazem grandes resultados. Por exemplo, ele fala que se você começar a se você começar a economizar $4 de café por dia, ou seja, não tomar café todo dia, em um ano você terá feito uma economia de por volta de $1.500. Então, assim, é muito dinheiro. E se vocês analisarem, é só deixar de tomar um café por dia. Mas ele fala isso de outras coisas, como emagrecimento, como quantidade de exercício que se faz. Ele fala que são as pequenas atitudes, os nossos pequenos hábitos que definem um resultado maior. Então, se é isso que define um resultado maior, então, e não grandes atitudes, que muito provavelmente você já desistiu de muitos projetos por ser grande demais e tipo, você começa empolgado, você começa com vontade e de repente desiste dele. Muitos artistas passam isso com sua arte. Então são esses pequenos atos que realmente dão resultado. Ele fala que as grandes pessoas de grande sucesso são as que fazem as pequenas coisas. Então, o primeiro truque é muito simples e foi o que eu comecei a aplicar, que se chama invista tempo em partes. Primeira coisa, todo dia eu tenho um tempo definido de quanto isso é fato. Eu uso a técnica Pomodoro, que futuramente eu pretendo explicar melhor em outros vídeos. Mas você pode pesquisar na internet, é uma técnica muito simples de separar combos de 25 minutos para pintar e a cada 25 minutos você para 5 minutos para relaxar. Enfim, mas eu desenho por volta de 6 horas pelo menos por dia. Essa é a minha meta básica, mínima, certo? Mas eu não invisto isso em sua arte, eu faço várias. Então eu percebi que se eu parasse e investisse não todo esse tempo em uma arte, mas uma parte da arte, o que resultaria nisso? O que eu estou falando aqui, pessoal, é você selecionar a sua arte, certo? E dividir ela em várias partes. Uma parte para os olhos, uma parte para o rosto, outra parte para os cabelos. E cada uma dessas partes você vai definir a quantidade de horas. Como assim, Daniel? Então você está falando que eu vou pegar 2 horas e investir só em desenhar os olhos? Sim, é disso que eu estou falando. Ah, Daniel, mas meu traço não vai ter. Se não for, ótimo. Se o seu limite for em 2 horas, você só desenhar 40 minutos, bom. Mas se em 2 horas você investir só em desenhar aquele olho perfeito, qual seria o resultado? Então eu fiquei com essa indagação na cabeça e a partir de agora eu comecei a aplicar esse tempo em partes, em cada parte dos meus desenhos. Eu separava a combo de hora, entregava para a parte do desenho, seja o cenário, seja o rosto, seja o cabelo, e eu ficava me indagando até onde aquilo ia. E fazendo isso você consegue causar uma média de qualidade em todo o desenho, porque se você botar 2 horas para cada parte do seu desenho, você está garantindo que assim existe uma média de qualidade ali, porque você é o mesmo, seu traço é o mesmo, mas o tempo de qualidade que você está investindo é maior em cada parte. E o segundo truque para complementar essa técnica de dividir em partes o seu desenho se chama referência de qualidade. Muitos artistas, quando começam a desenhar, não usam referência. Esse é um erro muito comum. Mas pior ainda, são aqueles que usam referências, mas usam péssimas referências. Então, Daniel, o que você está dizendo? Se eu pudesse, todo desenho que eu fizesse, eu tiraria várias fotografias na mesma luz, na mesma temperatura, com as roupas que eu quero. Se eu pudesse, eu faria que no Alex Ross, eu vestiria as pessoas com a roupa do cosplay que eu quero e tiraria foto delas. Mas se você não pode fazer isso assim como eu, você tem o Pinterest, você tem o Google, você tem o ArtStation. Então procure referências de qualidade. Meus cenários melhoraram muito desde que eu comecei a usar como referência as artes da artista Jocelina. Eu vou deixar até o Instagram dela aqui do lado para vocês verem. Eu comecei a analisar como ela fazia o cenário, como ela fazia a paisagem, o uso de cores. Eu comecei a imitar isso e começou a dar resultados cada vez melhores para o cenário. Então ela foi uma forte fonte de inspiração. Ela foi uma forte referência. Mas eu não falo isso, se você vai desenhar um copo, pega uma foto de um copo daquela iluminação se possível. Se vai desenhar uma pessoa, pega a foto do olho de cada pessoa, pega a foto do nariz, de como é o nariz de uma pessoa. Desenhe todos os mínimos detalhes, eu te garanto. Por mais que sua arte seja estilizado, por mais que seja cartoon, quanto melhor referência, melhor arte.
Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. Não se esquece de deixar o gostei, se inscrever e, se possível, deixe um comentário aqui, deixe eu ficar sabendo qual é a sua opinião e se você quer algum tipo de vídeo tutorial específico. Foi um prazer com você e até a próxima.